vem com uma configuração base. No entanto, essa configuração pode ser alterada. Como é que podemos alterar a configuração? Acedendo ao Setup da calculadora, utilizando a tecla Shift Menu. Ao entrar dentro do Setup da calculadora, a primeira opção que me surge é Input Output, que me define o tipo de base a utilizar ou o modo operacional a utilizar nos cálculos. Se estiver a utilizar a opção Mate, vai-me apresentar os resultados ou a introdução de resultados no formato natural, como estamos habituados a ver nos livros de texto. O modo linear era o modo que as calculadoras tinham para introdução e representação dos resultados. A segunda opção indica-me a forma como a calculadora vai realizar os cálculos. Posso utilizar, por exemplo, o modo binário. No caso do resultado ser fracionário, eu posso selecionar sobre a forma de uma única fração ou então sobre a forma de numeral misto. A seguir, defino-me o tipo de coordenadas a utilizar na representação gráfica de uma função. Posso ter gráficos cartesianos, polares, paramétricos, ou então, se rodarmos a barra, temos também retas verticais e horizontais e semiplanos. De seguida, define se a representação gráfica é feita em modo contínuo ou então ponto a ponto. Connect, modo contínuo. Plot, ponto a ponto. A opção derivativa permite-me visualizar a derivada da função num ponto. Além das coordenadas da função naquele ponto, a calculadora vai-me mostrar uma terceira coordenada, que é a derivada da função, se esta opção estiver em ON. Aqui define a unidade de medição angular. Podemos selecionar graus, radianos. De seguida, mostra-me, no caso de o resultado ser possível de apresentar sob a forma de número complexo, pode-me apresentar ou não apresentar o resultado, e aí tenho o modo real, ou então um número complexo na forma algébrica, ou então um número complexo na forma trigonométrica. Se tiver esta opção em off, consigo visualizar o cursor ao longo da função, no entanto, as coordenadas não são inseridas. Para poder visualizar as coordenadas da função num ponto, devo ter esta opção em ON. Nesta opção, se tiver o Line ativo, consigo visualizar uma quadrícula, caso a escala o permita, da janela de visualização. Posso não ter a quadrícula visível, ou então posso ter linhas guias visíveis no ecrã da calculadora. A opção de eixos, posso ter a escala visível no ecrã da calculadora, ter só o traço e os eixos visíveis na calculadora, ou então não ter nem escala, nem os traços da escala, nem os eixos visíveis na representação gráfica. A opção seguinte permite-me colocar X e Y no respectivo eixo das abscissas e das ordenadas. Se pretender fixar um número de casas decimais, devo utilizar a tecla F1.
Para usar notação científica, devo utilizar a opção F2. Se quiser utilizar a opção NOR1, que me mostra o resultado com um número possível de casas decimais, utilizo a opção F3. No caso de pretender notação de engenharia, que permite converter os valores para símbolos de engenharia, e então vou utilizar a tecla F4. A opção seguinte permite-me fazer a simplificação de resultados do modo manual ou então do modo automático. Pretendo sair das configurações da calculadora, faço Exit. Neste momento, como alteramos o número complexo, deixo de ter aqui visível o modo real para passar a ter um número complexo na forma trigonométrica.